Como você reagiria ao saber que tem uma doença que não tem cura? É difícil receber um diagnóstico desse, é muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, a luta pela vida é enorme. Cada segundo que você puder ficar a mais vai fazer muita diferença e vai valer a pena para você. Eu terminei de ler esse livro aqui, It's Not Yet Dark, do Simon Fitzmaurice. E aí, eu queria falar um pedacinho do livro que me chamou bastante atenção, que não tem muito a ver com a doença dele em si. Ele tem esclerose lateral amiotrófica, é uma doença que não tem cura, que você vai perdendo os movimentos do corpo aos poucos, né? Até que todos os movimentos acabam parando. E assim, é complicado, porque ninguém sabe por que acontece e ninguém sabe como tratar. Já tem alguns medicamentos e algumas terapias para prolongar a vida da pessoa, mas não se tem tratamento, né? A única coisa é que você consegue prolongar mudando hábitos de vida, você consegue suplementando, fazendo exercícios, né? Mas ninguém sabe o porquê que acontece. Até hoje, ninguém sabe. E, na verdade, o que me chamou a atenção no livro é uma passagem que fala sobre julgamento. Imagina só você numa doença que você sabe que não tem cura, você está se agarrando a cada minuto, você está tentando fazer tudo o que é possível para tentar reverter a doença ou para tentar parar, né, essa evolução. E aí você ainda tem que lidar com as pessoas te julgando o tempo todo. Nessa parte específica, Simon vai viajar com a família dele, ele, a mulher, 2 filhos e um bebê, 2 crianças, né, e um bebê. E aí ele vai viajar e ele já não tem os movimentos das pernas. Então ele é o primeiro a entrar no avião, ele é colocado lá no assento dele, e aí depois a mulher chega com os filhos e tudo mais. E aí a esposa, além de ter que lidar com os filhos, sabe que quem tem filho pequeno sabe em viagens de avião, que é aquela coisa, toda hora você vai ter que levar eles pro banheiro, pedir alguma coisa. E imagina com um bebê, 2 crianças, um bebê e mais o esposo. A esposa dele, a Ruth, ela teve que lidar com essa situação, né, nessa viagem, se desdobrar em 10 para dar conta de todo mundo. Só que aí tinha uma senhora que começou a olhar toda essa situação e ela começou a se incomodar, começou a olhar com desdém, aí começou a julgar mesmo. Por quê? O Simon sentadinho no lugar dele, e a mulher se desdobrando, e o Simon lá sentado e a mulher se desdobrando. E aí essa senhora se sentiu no direito de incomodá-los, começou a falar e começou a julgar e começou a apontar. E eu tenho certeza que o Simon, ele ficou super, não sei, se sentiu mal com essa situação, né, do julgamento, porque a pessoa não sabia da vida dele para estar julgando ele. Não sabia que ele não podia levantar. E aí essa mulher continuou a viagem inteira incomodando eles. Em nenhum momento ofereceu ajuda para a esposa. Nenhum momento. Só ficou lá incomodando e falando e se sentindo incomodada. E o problema é que quando a gente começa a julgar os outros, a gente julga com a nossa bagagem, com as nossas inseguranças, com a nossa régua, entendeu? E aí a gente não tem noção da realidade, a gente sente no direito de julgar. Eu acredito que para julgar alguém tinha que ser muito difícil. Para você tomar liberdade de julgar alguém, deveria ser uma coisa assim dificílima, mas não é. É fácil abrir a boca
e sair falando tudo que você quer, sem ao menos nem saber da verdade. A gente não sabe nem o que é verdade e a gente tá lá, ó, falando né, não tá muito preocupado, porque a gente sente no direito. Olha lá aquela, né, a esposa dele se virando em 10, ele lá, e aí ele fala que quando ele pega um drink pra tomar, essa mulher, nossa, aí ela fica louca mesmo, né, o homem tá lá bebendo um drinkzinho, e a esposa tá se virando com um bebezinho, né, pega o bebê do berço, põe o bebê, leva as crianças, então... Eu acho que, assim, isso é uma reflexão, eu já tento fazer muito isso, de, assim, quando eu tenho a consciência que eu tô julgando alguém, eu falo, para, né, não, para, por que você tá fazendo isso? Por que tá julgando a pessoa? O que tem em você que te incomoda tanto que você tá vendo no outro? Porque a gente faz isso, a gente julga as pessoas porque a gente... sabe daquilo, a gente vive aquilo, a gente passa e a gente sente. Então quando a gente vê o outro, né, da mesma forma, a gente sente incomodado e a gente sente no direito de julgar, mas muitas vezes a gente não sabe da realidade do outro, né? A gente vai lá, aponta o dedinho, mas não sabe da realidade do outro. Então eu tento parar, assim, pensar, por que eu tô fazendo isso? Por quê? E aí... Às vezes eu consigo refletir e chegar a uma conclusão, às vezes não, às vezes eu só falo, para, né? Para. Não, vamos pensar em outra coisa, para. Não é bacana você começar a ter esse tipo de julgamento, vamos parar. Porque, como eu disse, a gente nunca sabe da realidade do outro. Por mais que a gente fale assim, eu me coloquei no lugar do outro, não dá, assim... É bacana ter empatia pelas pessoas, entendeu? Mas, pra se colocar no lugar do outro, só sendo o outro, isso é louco, porque você pode ver uma situação e você pode pensar assim, se fosse eu faria assim, assim, assado. Mas, se você fosse a pessoa, talvez você fizesse do mesmo jeito, sabe por quê? Porque a gente, quando julga o outro, a gente julga só com a razão. A gente vai lá, põe a razão em primeiro lugar e o negócio se torna uma coisa até óbvia. Você fala, nossa, isso dá pra resolver assim, se você colocar a razão. Mas tem muito mais, tem sentimento, tem emoção, tem toda uma vivência, tem todo um apego que é complicado. A gente nunca vai sentir o que o outro sente, né? A gente pode entender o que o outro sente, mas nunca vai ser a mesma coisa. Então, essa viagem entre família, a família do Simon, né? Ele foi uma viagem até que longa, e essa mulher ficou incomodando ele o tempo todo. E aí, quando chegou no destino final, vieram os comissários de bordo pegar o Simon para levar ele para cadeira de roda. Foi aí que a mulher percebeu o que ela fez. Aí, né, acredito eu, morrendo de vergonha, essa mulher, né, simplesmente fez o que era mais sensato a fazer. A única coisa sensata a fazer foi pedir desculpa pro Simon. E assim, imagina que ele contou esse episódio, mas com certeza ele deveria, né, acho que ele passou por mais episódios parecidos, e até mesmo quando as pessoas viam ele na cadeira de roda, essa coisa também de se sentir no direito de julgar e tudo mais. E enfim, tem inúmeras histórias de julgamentos assim que a gente vê na internet, que as pessoas postam, escrevem um longo texto a respeito de uma cena que viram, e aí quando vão descobrir não é nada daquilo, entendeu? Então a gente tem que tomar um certo cuidado e a gente tem que começar a refletir quando a gente vê coisas. É só uma imagem. Eu sou fotógrafa, eu trabalho com imagem, então a gente pode construir a imagem de muitas e muitas formas. Então, quando você vê uma imagem na internet com um texto, se questiona. Começa a se questionar se é isso mesmo.
antes de começar a julgar, antes de começar a apontar o dedo, porque é complicado. A gente devia achar difícil julgar as pessoas, né? Achar bem difícil, mas a gente faz isso o tempo todo, é cultural, acho que é da humanidade, a gente próprio se julga o tempo todo, mas é o que eu digo, quando eu tô julgando o outro, eu para, de onde vem isso? Vamos tentar entender. Enfim, gente, eu gostei bastante do livro, terminei de ler, eu achei bem interessante. E você? Quando percebe que está julgando alguém, que você julga sem pensar, ou você reflete, ou você... Enfim, é complicado. Como eu disse, a gente devia começar a pensar mais antes de julgar, a saber direito o que acontece e oferecer ajuda. Por que não oferecer ajuda, né? Essa senhora do avião, se ela, em vez de ficar lá e falar e assim, ficar incomodada, se ela tivesse oferecido ajuda para a mulher dele, quem sabe, né? O desfecho seria outro. Quem sabe ela não precisaria pedir desculpas, né? Enfim, pergunta: você precisa de ajuda? Tá tudo bem, né? Tô percebendo que você tá um pouco assim, complicado aí com as crianças, tendo que lidar, né? Mas não, preferiu ficar julgando o tempo todo, que é o que a gente faz que é mais fácil. Às vezes a gente acha muito mais fácil julgar do que ir lá e oferecer ajuda, né? A gente acha muito mais fácil, porque é difícil, né? Talvez também, se a pessoa soubesse que o Simon não pudesse levantar, não pudesse ajudar a mulher, talvez a pessoa ficasse lá no cantinho dela, quietinha assim, ó, nem se importando com a situação, porque já ia saber que ele não ia poder ajudar a esposa e nem a própria pessoa ia ajudá-lo, né? Mas como a pessoa não sabia, não ofereceu ajuda e ela se sentiu no direito de ficar lá julgando, perturbando a viagem. Imagina a viagem inteira. Eu acho que, cara, você começa a escrever um livro sabendo que você tem um período curto da sua vida e você dedica uma parte desse livro para falar esse episódio. É porque doeu, machucou, marcou, sabe? Tem coisas que a gente olha assim para trás e marca, e às vezes coisas ruins, né? Então, eu acho que ao invés da gente começar a julgar, vamos oferecer ajuda, vamos, sei lá, falar alguma coisa que acrescente, enfim, ao invés de ficar julgando. E quando souber que a pessoa precisa da ajuda, não finge que nada está acontecendo, né? Porque a gente faz muito isso. A gente faz, infelizmente, problema é do outro. Não tem nada a ver com isso, o problema é do outro. Mas a gente tem que começar a se conscientizar, né? E ou, se não quiser ajudar, pelo menos não julgue, né? Já é um bom começo. E é isso que eu tenho pra hoje. Você julga muitas pessoas? Eu espero que não, mas se você o fizer igual eu, faço, porque isso é do ser humano, isso é normal, eu acho que isso é da humanidade. Tentar refletir toda vez, ou tentar, tipo, né, falar para seus pensamentos, para com isso, né, vamos parar de julgar as pessoas, vamos tentar entendê-las, quem sabe a gente não consegue ter uma compreensão melhor do ser humano. E é isso, gente. Se inscreva no meu canal, dá um like, comenta, compartilha é meio difícil, né? Mas é isso, eu espero ver vocês no próximo vídeo.